Bom, um buraco negro é um corpo celeste com uma concentração de massa muito grande em um local muito pequeno. E por causa disso, a sua atração gravitacional é absurda. Na verdade, a gente pode olhar para um buraco negro como se ele fosse uma espécie de ralo dentro do universo. Tudo que se aproxima dele é literalmente sugado para dentro desse ralo. E uma das coisas legais da ciência é que mesmo o ser humano nunca tendo chegado perto de um buraco negro, a gente consegue sim saber de sua existência e também conseguimos saber como é a parte de fora desse ralo. Ao redor do buraco negro existe uma região chamada disco de acreção, repleta de matéria na forma de gás. É como se fosse uma enorme nuvem de gás. Conforme esse material se move, ele esquenta e libera raios ultravioleta, infravermelhos ou raios X, que são outros tipos de luz que nós não conseguimos enxergar. E foi graças aos raios X que nós detectamos o primeiro buraco negro. Quando olhamos diretamente para um buraco negro com equipamentos que detectam raios X, a gente vê além da luz, a gente vê temperatura. Uma estrela, por exemplo, passa desapercebida por esses equipamentos porque a sua superfície não é quente o suficiente, ela brilha em torno de 100.000 graus. Agora, o disco de gás que está sendo sugado pelo buraco negro, esse daí é um pouquinho mais quente. Ele brilha intensamente em mais de 100 milhões de graus. Então acaba sendo detectado pelos raios X e assim sabemos que lá tem um buraco negro. Mas vamos voltar ao nosso ralo. Dentro do disco de acreção existe outra área chamada ergosfera, que é onde a matéria que está prestes a desaparecer no buraco fica girando sempre no mesmo sentido, exatamente como a água ao redor de um ralo. A última saída do buraco negro é o horizonte de eventos. Ali é a fronteira entre o que podemos observar e o que não podemos. Qualquer material da ergosfera que ultrapassar o horizonte de eventos não consegue mais escapar da gravidade. Ele vai ser tragado para dentro do buraco negro, onde nunca mais será visto. Alguns buracos negros apresentam pulsos de raios X, que são emitidos por gás que parece estar escapando deles. Só que isso é apenas impressão. Os cientistas acreditam que esses pulsos vêm do material do disco de acreção que conseguiu juntar velocidade para escapar da gravidade antes de chegar muito perto do buraco negro. Só que o grande mistério envolvendo os buracos negros é justamente o que acontece quando alguém ou qualquer coisa cai ali dentro. A parte triste é que até hoje os cientistas não conseguiram explicar o que acontece. E não poderiam mesmo, né? Se toda a luz e matéria não conseguem escapar de dentro de um buraco negro, como é que a gente ia conseguir ver algo? Porém, existem várias teorias sobre isso e muitas delas estão ligadas com o modo que os buracos negros aparecem no universo. Quando você, jovem querido amigo, olha para o céu e vê centenas de estrelas brilhando, você na verdade está olhando para o passado. As estrelas estão tão longe que a luz delas demora muito tempo para chegar até a Terra. Então, quando a luz dessas estrelas chega em nossos olhos, é capaz que algumas delas nem existam mais. Sim, estrelas nascem e morrem o tempo inteiro no universo. Mas não fica triste porque isso não é necessariamente algo ruim. A morte de uma estrela é algo que está ligado diretamente ao surgimento de um buraco negro. Uma estrela precisa queimar o seu combustível interno para brilhar. Quando o combustível de uma estrela muito massiva acaba, ela entra em colapso, porque ela não consegue mais conter a pressão da sua própria gravidade. Então esse equilíbrio é quebrado. Tá, mas e o nosso Sol? Aonde ele entra nessa história? Por acaso ele vai virar um buraco negro? Daqui mais ou menos 7 bilhões de anos, nosso Sol vai consumir todo o combustível de seu núcleo, aonde a temperatura é tão quente, mas tão quente, que existe fusão nuclear. Os núcleos dos átomos se tocam. Fusão nuclear, força, explosão. Então esse combustível vai acabar. Então ele vai sofrer uma pressão enorme e vai acabar se expandindo, claramente devastando o nosso planeta no meio disso, até que ele finalmente vai acabar implodindo para se transformar em uma linda estrela anã branca, com quase toda a sua massa original concentrada num espaço do tamanho da Terra. Só que o nosso Sol não vai virar um buraco negro. Isso acontece só com estrelas que têm pelo menos 10 vezes a massa do nosso Sol. Aí sim, quando o núcleo dessas estrelas implode, ela se contrai absurdamente, dando origem a um buraco negro. Lembra que eu disse que a gente não consegue enxergar o que existe dentro do buraco negro? Bom, de uma coisa os cientistas têm certeza: existe uma singularidade dentro dele.
O buraco negro é como se fosse uma estrela escura, e é ela que causa aquele campo gravitacional gigante do buraco negro, porque ela tem tanta massa num espaço tão pequeno que a densidade dela é matematicamente infinita. E é isso que faz o interior do buraco negro se tornar algo tão misterioso. Bem, vamos fazer de conta que é possível enxergar o que rola dentro do buraco negro. Agora vamos ser muito cruéis e jogar um astronauta em direção a esse buraco negro. Essa ação se transformaria automaticamente em um filme de terror. Sabe por quê? Porque as leis da física parecem mudar dentro de um buraco negro. No caso de buracos negros supermassivos, se o astronauta conseguir se mover rápido o suficiente para equilibrar a atração gravitacional, ele poderia orbitar esse buraco negro e durar um pouco mais antes de seu fim trágico. Já os buracos negros menores, como os estelares, a força gravitacional muda rapidamente na medida em que o corpo se aproxima. Então não daria nem tempo de chegar ao perímetro do buraco negro. A atração gravitacional em seus pés seria milhões de vezes mais forte do que na sua cabeça, o que faria o pobre astronauta ser esticado. Na astrofísica, esse fenômeno é chamado de espaguetificação, ou seja, o pobre astronauta seria rasgado ao nível atômico. E na medida em que o astronauta se aproxima do buraco negro, ele não perceberia, mas o tempo começaria a congelar para ele. Esse seria o efeito da dilatação do tempo, um fenômeno previsto na teoria da relatividade geral de Albert Einstein e que ficaria mais intenso conforme o astronauta se aproximasse do buraco negro. Isso acontece porque quanto mais rápido um corpo se move, mais lento o tempo passa para ele. Ao orbitar um buraco negro, o corpo chega a velocidades que se aproximam à da velocidade da luz. A única maneira do astronauta perceber que o tempo congelou seria de maneira indireta, pois ele veria tudo o que já caiu no buraco negro antes dele se aproximar do horizonte de eventos, e ao olhar para trás, ele veria que ainda iria cair. Mas a grande pergunta ainda é: onde esse astronauta iria parar? Infelizmente, a ciência ainda não sabe essa resposta, mas existem algumas teorias que é legal a gente explorar. Uma delas diz que os buracos negros são, na verdade, buracos de minhoca, que são espécies de túneis espaciais, e tudo que cair dentro dele vai parar em outro ponto do universo. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que o nosso universo também possui buracos brancos, que estavam na outra ponta desse túnel. Ou seja, de um lado do buraco de minhoca, temos um buraco negro, de onde nada sai, e do outro lado temos um buraco branco, onde nada entra. Mas alguns cientistas gostam de pensar no buraco negro como uma prova de que vivemos em um multiverso. Ou seja, o multiverso é uma teoria que diz que existem vários universos coexistindo junto com o nosso universo. E todos esses universos poderiam estar conectados através dos buracos negros, que seria um tipo de portal ligando essas realidades. A resposta definitiva para isso ainda não sabemos, só que a cada dia que passa estamos entendendo mais sobre os buracos negros. Inclusive, os cientistas estão tentando tirar a primeira foto de um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A. Eles estão utilizando 8 radiotelescópios espalhados pelo mundo para conseguir essa foto. Tá, Castanheira, mas cadê a foto? Bem, na verdade, o processamento dessas imagens pode demorar até 1 ano para ser completado. Inclusive, alguns dias atrás, os cientistas descobriram outro buraco negro aqui em nosso quintal cósmico. Ele tem 100 mil vezes a massa do nosso Sol e está meio que escondido em uma nuvem de gás. Esse é o segundo maior buraco negro da Via Láctea. E se você está se perguntando qual é o maior buraco negro da nossa galáxia, isso nos leva ao que eu falei no início do nosso vídeo, quando eu disse que estamos girando em torno de um buraco negro. Esse buraco negro é aquele supermassivo chamado Sagitários A, que os cientistas estão tentando fotografar. O buraco negro Sagitários A tem uma massa 4 milhões de vezes maior que a do Sol. E ele está bem no centro de nossa galáxia Via Láctea. Então, nosso sistema solar e todos os outros sistemas solares estão girando em torno desse buraco negro que fica no centro de nossa galáxia. Poxa, Castanheira, mas que azar, hein? Justo a nossa galáxia, tantas galáxias por aí, a nossa foi ter um buraco. Que pena, né? Não, porque os cientistas dizem que para cada galáxia no universo existe um buraco negro supermassivo no centro dela. E é por causa disso que a ciência acredita que os buracos negros desempenham um papel muito importante na formação do universo. Nós ainda não descobrimos qual é esse papel, mas eu tenho certeza que isso um dia ainda vai acontecer. E até isso acontecer, eu repito aquele conselho do início do vídeo: se algum dia você sair por aí pelo universo vagando, fica longe do buraco negro.